Hello, good afternoon. Olá para todo mundo que já está chegando aí. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Bom, eu sou Amanda, eu sou professora e coordenadora da Tea Time, inglês para maiores de 50 anos. Yes? Ok. Tô vendo que já tá entrando gente aí, tô tentando acompanhar aqui pelos comentários do ladinho. Como é que está o clima aí na cidade de vocês hoje, gente? Porque aqui em Curitiba tá um frio. Contem aí pra mim como é que está. Hoje nós vamos falar sobre, para quem já leu aí na tela, sobre wine, sobre vinhos. Nós, da Tea Time, inglês para maiores de 50 anos, nós somos uma escola para maiores de 50 anos e a gente aprende inglês, a gente pratica inglês, mas falando de vários assuntos diferentes. Então, nós falamos de viagem, de música, de cinema, de livros e de wine também, de vinho também. Yes? Então é disso que nós vamos conversar hoje. Estou esperando entrar um pouquinho ali de colegas para conversarem com a gente enquanto a gente fala de vinho. Hello, Renata. Hello para quem está entrando. Good afternoon. Então, estava aqui já contando um pouquinho sobre a Tea Time, que, né, como eu disse, é uma escola para maiores de 50 anos. E além disso, o que mais é a Tea Time, né? Então, é uma escola que todos os alunos têm muita experiência para contar, a gente tem muita história para contar, muita coisa para dividir. Então, as aulas são sempre focadas em comunicação, a gente sempre faz novos amigos, a gente fala de vários assuntos diferentes, como eu falei aqui com vocês. Inclusive, na semana passada nós tivemos uma aula dessa aqui no YouTube sobre airport, né? Para a gente aprender sobre aquelas coisinhas que a gente precisa falar no aeroporto, que a gente precisa escutar no aeroporto. E tá aqui no nosso canal, então procurem aí que vocês vão achar. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar de wine, de vinho. Yes, aqui em Curitiba tá um frio bom para tomar vinho. Inclusive, eu já tô com a minha tacinha aqui, que vai ser um spoiler para vocês. É uma taça de rosé wine, que é um tipo de vinho delicioso, inclusive. I love rosé wine. Yes. Então, vamos falar sobre vinho um pouquinho. Lembrando, pessoal, que eu não sou especialista em vinho. Na escola, nós não somos especialistas em vinho. A gente está aqui para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho, para aprender e estudar um pouquinho sobre vinhos. Yes? Na escola, nós fazemos aulas como essas, né, com os alunos, falando de outros tipos também. Hoje a gente vai falar do rosé, ou rosé, mas a gente já falou de outros na escola. Yes? Então, a ideia aqui é que a gente fale sobre isso de uma maneira bem leve, divertida e, claro, em inglês. Yes? We're going to learn some characteristics of the rosé wine. Vamos aprender algumas características do vinho rosé. Yes? Então, o teacher Diogo está contando para nós no chat que onde ele está muito calor para tomar vinho. Porque o teacher Diogo está no Rio de Janeiro, eu estou em Curitiba. Então, é bem diferente mesmo. Hello everybody. Hello Cris, hello Mirelle. Hello Gabi. Hello. Antes de começarmos, vou repetir aqui o que eu estava contando um pouquinho sobre a escola, né? Que é uma escola
para maiores de 50 anos, onde a gente fala sobre muitas coisas divertidas. E uma delas é sobre vinho. So we talk about wine. Quem não adora vinho, né, gente? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui. We're going to start with with a question. What do you know about rosé wines? What do you know about rosé wines, people? Vocês sabem alguma coisa sobre vinhos rosé? Uma coisa muito clara que a gente pode saber is that it's pink, it's rosé, like we see here in my glass, right? This is why the name is rosé, because of the color. It's a pinkish color, uma corzinha rosada. Yes? Do you know anything? We have red wine, we have rosé wine, and we have white wines. Yes? Let's take a look here. A rosé wine is a type of wine that incorporates some of the color from the grape skins, but not enough to qualify it as a red wine. Então aqui nesse comecinho a gente vê que o tipo rosé, o vinho rosé, ele pega um pouquinho da cor das cascas, né, da uva. Então, mas não o suficiente para ficar com aquele red, com aquele roxo bem forte. Yes? So, it's a little bit. Só fica em contato um pouquinho. And it may be the oldest known type of wine. So, the oldest type of wine, as it is the simplest to make with skin contact method. Então, provavelmente ele é um dos vinhos mais antigos, porque é uma forma muito simples de fazer, essa de entrar em contato com a casca das uvas por pouco tempo. Yes? Tô vendo aqui. Renata loves rosé wine. Me too. Rosé wine is one of my favorite wines. I am even wearing here a rosé sweater. Estou usando uma blusa rosé para combinar com o vinho que a gente está conversando hoje. Next, people. Então aqui vimos que ele tem essa cor um pouco mais clara porque ele fica em contato pouco tempo with the skin of the grapes. Então com a casca da uva. Ok? Yes, may we move forward? Yes, another thing here is that the pink color can range from a pale onion skin orange to a vivid near purple. Então, a cor dele, apesar de ser pinkish, puxada para o rosa, it can range, pode variar from an onion skin orange. Então, aqui a gente está falando da casca da cebola. Aquela corzinha um pouco laranja que tem a casca da cebola. So, it can range from the onion skin orange to a vivid near purple. Então, até quase um roxo ali. Pode ser bem clarinho e pode ser bem escuro. Depending on the winemaking techniques. Dependendo, então, da técnica usada para fazer este vinho. Yes, so again, the pink color can range from a pale onion skin orange to a vivid near purple, depending on the winemaking techniques. Yes? Okay. Next. Rosé wines can be made still, semi-sparkling, or sparkling. Do you know what that is, people? Still. What is a still wine? The still wine is exactly the opposite of sparkling. Sparkling, do you know sparkling wine?
sparkling wine, aquele espumante, yes? Or, so it can be still, it can be semi-sparkling or sparkling. Yes? Então podem existir vinhos rosés em todas essas três variações. And with a wide range of sweetness levels, from highly dry to sweet. Então ele pode ser também dentro de uma variedade bem grande de nível de doçura ali. Então, from highly dry to sweet. Então, desde bem seco e até o doce, yes? Which do you prefer, people? Which do you prefer? Still wine, still rosé wine, semi-sparkling rosé wine, or sparkling rosé wine? And a dry or sweet? What is your preference? I prefer still and highly dry. Então eu gosto do meu still, né? Sem as bolinhas do espumante e bem seco. Yes? Contem aí sobre vocês ali no chat que eu tô dando uma olhadinha. Qual é o que vocês mais gostam? Ok, então, we talked about, ali, Teacher Diogo, I prefer sparkling sweet wine. Okay, very different from me. Very nice. Yes, this is the thing. Isso que é bacana sobre o vinho, né? Existem vários tipos de vinho. So, every person can try and find their wine. Então, cada pessoa pode provar e descobrir um vinho que goste, porque tem muita variedade. Yes? We discussed a little bit about the characteristics. Yeah, so we know about the color of the wine. We know that it can be sweet. We know that it can be dry, sparkling. Yes? And now we're going to talk a little bit about the winemaking methods. There are 3 major ways to produce rosé wine. Então, existem 3 formas principais de de produzir o vinho rosé. Yes? Skin contact is one of them. So, skin contact is the one we discussed in the beginning. Aquele que nós falamos ali no comecinho, yes? Quando a casca da uva fica em contato com aquele suco que está fermentando, né? This other word is a French word that means blood or sangue. And in French, let's see, não sei como é que está o meu francês. Sangue. Esse é um outro método. This is another method of producing the rosé wine. And the third one is blending. Yes? So we have 3 major ways to produce rosé wine. Skin contact, saignée, and blending. Yes? Hello, Oralda, our student Oralda, que nunca nos abandona. Hello, hello. How are you, dear? Bom, vamos lá. We were talking about the methods. The first one we're going to see is this one. So when rosé wine is the primary product, it is produced with skin contact method. Então, quando este vinho rosé é o produto primário, né, o produto principal, ele é feito com skin contact. That is this method that the must, aquele suco que está fermentando, is going to be in contact with the grape skins. Yes? So black-skinned grapes are crushed and the skins are allowed to remain in contact with the juice for a short period.
typically 2 to 20 hours. Hello, Stella, another student of ours. Hello, I like wine too. Oralda, I love wine actually. Oralda and Stella. Delicious. In this cold weather, girls. Neste frio que está fazendo aqui em Curitiba. Perfect. So let's continue. In this process, in this method, the skin contact, black skinned grapes are crushed. Então, aquela uva com a casca roxa, né, quase preta, they are crushed. Então, elas são esmagadas, they are crushed. And the skins are allowed to remain in contact with the juice. So, they leave everything there. Então, a casca da uva fica ali junto com aquele suco. For a short period. Only for a short period. Remember that this short period is what makes the color rosé. É o que faz a cor ficar assim mais rosadinha. Porque se ficasse muito tempo, ia ficar red wine. And this short period is typically 2 to 20 hours. Yes? Então, normalmente ali, tipicamente de 2 a 20 horas only. É um período bem curto. The must is then pressed and the skins are discarded rather than left in contact throughout fermentation. So the must is then pressed. The must. What is this must, people? Must here is a very... It's the juice of the grapes. Então, ele é o suco da uva. But it's very rustic. I think I could say like that. É aquele suco bem rústico, né? Ainda com as sementes, with the skin, with the seeds. So it's é todo esse suco ali bem rústico mesmo, né? And the must is then pressed. Yeah, so they press this juice and the skins are discarded. Então, nessa parte em que eles pressionam esse suco com as sementes e com as cascas, eles descartam as cascas da uva. Yeah, so they discard rather than left in contact throughout fermentation. Então, ao invés de deixar lá aquela casca em contato durante a fermentação, eles tiram, they discard, yes? Novamente, because if they leave there, se eles deixarem as cascas ali, it's going to be a red wine, ok? Ele se torna um vinho tinto, que é delicioso também. And the longer the skins are left in contact with the juice, the more intense the color of the final wine. Yes? Então, como a gente vem falando ali, quanto mais tempo ficar em contato com este suco, mais intensa vai ser a cor final deste nosso rosé wine, of our rosé wine. Okay? So this is the first method, the skin contact method. Yes, a Renata está falando ali que a diferença da casca da uva para definir o tipo e a cor. It's very interesting, right? É bem interessante. Okay, let's see what's next. The next method, people, is when a winemaker desires to present more tannin and color to red wine, some of the pink juice from the must can be removed at an early stage in what is known as saignée. Será que meu francês está em dia? So, it's the French from bleeding, yes, that I told you before. Então, ali, quando o produtor do vinho quer apresentar mais tanino, do you know what tannin is? Tannin is aquele sabor que a gente sente aqui atrás, que fica
amarrando a nossa boca, né? This is tannin. So when they want the wine to have more tannin and color to the red wine, some of the pink juice from the must can be removed at an early stage. Então, para fazer com este método Sanier, eles tiram um pouco deste pink juice, desse suco rosa, no começo, né, que é conhecido como esse estágio de sangramento. This is beautiful, right? The name is very poetic. The red wine remaining in the barrels is intensified as a result of the bleeding, because the volume of juice in the must is reduced, and the must involved in the maceration becomes more concentrated. The pink juice is removed and can be fermented separately to produce rosé wine. Yes? Então esse é um método um pouquinho mais trabalhoso, mais difícil de entender. But they take this pink juice at the beginning of the process. Então eles tiram esse suco pink para fazer our rosé wine, to have a very red and tannin red wine. Então eles fazem dois vinhos ali, né? One part that is this pink juice becomes the rosé wine, and the other one is it becomes a red wine. Yes? So the pink juice is fermented separately. Esse suco rosa, que vira o nosso vinho rosé, é fermentado separadamente. Yes? Interesting, right, people? So this is the second method, the Sanier method. Next one, people. The next one that is the simple mixing of red wine into white wine. Yes, this is the blending. And to present the color, the simple mixing of the red wine into white wine to present color is uncommon. Então, é bem incomum usar esse método para fazer um rosé wine. Yes, essa mistura de red com white. And it is discouraged in most wine-growing regions, especially in France, where it is forbidden by law, except for champagne. Então, essa mistura do red wine e do white wine is not common and it's discouraged, especially in France. In France, na França, ele não é só desencorajado, como ele é proibido por lei, people. So it's forbidden by law to mix, yes, to blend the wines, except for champagne. Então, exceto pelo champanhe, que tem todo um processo diferente. Okay? Even in champagne, several high-end producers do not use this method, but rather the Sanier method. Até mesmo no champanhe, né? Vários high-end producers, eles não usam esse método, but the Sanier method. So this one is not very common. There is more of the skin contact method and the Sanier method. The blending is not common. Yes? I can see that Diogo and Renata are talking about the Brazilian grape, jabuticaba wine. Is there rosé wine from jabuticabas? I don't know. Let's see what's next, people. We're going to see now some wine vocabulary. Some words to talk about wine. Yes? Como falar dos nossos vinhos in English? Como descrever o vinho que a gente está tomando em inglês? Let's see a little bit. So, when you want to talk about the body of the wine, então, do corpo deste vinho,
One of the things we can say is that it is light-bodied. Light-bodied. Light-bodied is a wine that is light on the palate. Então, ele é um vinho leve, com corpo leve. On the palate, it's light. Yes? Another one that we can have is full-bodied. Full-bodied. A big, bold, flavored wine. Yes? And here, one is the opposite of the other. Yes, we have light-bodied and full-bodied. The light-bodied is light on the palate and the full-bodied is big, it's bold. Então, ele é mais, um corpo mais completo, assim. Yes? We can also have firm to describe the body of the wine. Yeah, so a firm wine. A wine with high tannin that dries out our mouth. So, remember the tannins? Aquele gosto que a gente sente aqui, que dá uma amarrada, né? Um gosto adstringente. So, when you do that, when it does that, when the wine does that to your mouth, it dries out your mouth, you can say that it's a firm wine. Okay? Next, we have complex. Complex is a wine that keeps on delivering more interesting flavors. So it's a wine that has many interesting flavors. Yes? Às vezes a gente sente ali gosto de frutas, gosto de barris, né, da madeira, or sometimes leather. Yes? So a complex wine is a wine that keeps on delivering more interesting flavors. Okay? Yes? Perfect, people. Next, we have another word for body is short. Yes? And that is a wine with short-lasting flavor. É um vinho que o gosto não dura muito, né? Então, este sabor do vinho não dura muito tempo. So, when that happens, it's considered a short wine. Okay? So, when we are trying to describe the body of our wine, we can say that it's light-bodied, full-bodied, firm, complex, and short. Yes? How do you prefer your wine, people? Como é que vocês preferem? I have to say that I like a firm wine. I like when the tannin is high. Yes? Very good, very nice. Answer the question there. Temos ali uma perguntinha rolando ali no nosso chat. What is your favorite type? Mine, I think it's full-bodied. I really like full-bodied wine. Yes, now to describe other thing in the wine, we can say about the style. Yeah, so to describe the style of our wine, we have some other words here. Hello, Vanya. Vanya is also our student. Welcome, Vanya. We're talking about here how to describe the style of our wine. Yes, so you may have an elegant wine. Yes, an elegant wine is a wine that has higher acidity. Então, um vinho que tem acidez alta é um vinho elegant. Yes? You can also have smoky. Yes, smoky. Does this word remind you of anything? Essa palavra te lembra de alguma coisa? Yeah, so a wine that smells like a campfire. É exatamente isso, um vinho que tem um cheiro ali de fogueira. So that's why it's smoky.
This is interesting, right? The word is describing the style. Next, we have leathery. Yes, leathery is another word to describe the style of your wine. And a leathery wine is a wine that has the smell of leather. Simple like that. Simples assim. Então, é um vinho que tem cheiro de couro. Yes? So it's a leathery wine. Have you ever tried a leathery wine? Next we have there, people, fleshy. Yeah? Fleshy. Fleshy is a wine that tastes fruity and meaty at the same time. Então ele tem gosto, perdão, de fruta e de carne ao mesmo tempo. Yeah? So you can say that it's a fleshy wine. Yes? Next, to describe the style of our wine, we have delicate. Yes? Delicate is a wine that is faintly flavored. Faintly flavored. Yes? Então ele tem um sabor bem leve. So it's delicate. Yes? So you can say that when you are describing your wine, you are having an elegant wine. You are having a smoky wine. You are having a leathery leathery wine. A fleshy wine or a delicate wine. Yes? Had you ever heard these expressions, these words to describe wine before? Tô vendo aqui no nosso chat que a Renata vai anotar as palavras para usar na próxima vez que for tomar um vinho. Isso mesmo. Conta aí para todo mundo. Conta aí, descreve bem chique, bem elegante. It's very, very different, right? Bem diferente. Yeah, so these are the words we use to describe our wine. Okay? Let's see what we have next. We discussed already some characteristics, the methods to produce the rosé wine, the wine vocabulary, and now, before we go to the food pairing, people, it's important to say that the words we saw, you can describe any wine. Yes? Então, aquelas palavrinhas que a gente viu ali no vocabulário, podem ser para descrever qualquer tipo de vinho, ok? Not only the rosé. Yeah, so you can describe white wine, red wine. It's up to you. Yeah, so now, people, we are going to see about the food pairing. Yes, food pairing. Do you know what is that? Que é a combinação com comida. Yes? Então, existe muito essa coisa de combinar um vinho com alguma coisa. Yes, and we're going to see here what goes with the rosé wine. A funny thing, yes, Gabi, harmonizar. Então, essa combinação, né? A harmonização entre a comida e o vinho. Good, very good. This is food pairing. And it's interesting to say that rosé wine, people usually say that it goes with everything. Né? Que é um vinho muito fácil de harmonizar, que vai com muitas coisas. Yes? So let's take a look. We're going to see them here according to the color and the description there. Yes, I think it's cutting a little bit, but the first one is light and fruity. Yes, light and fruity. Então, rosé leve e com gosto de fruta. And you can see that the color is very, very soft. Uma corzinha ali bem suave. E ele vai ser um rosé mais leve e com gosto de frutas. Yes, this kind is great with everything, from light salads, pasta, and rice dishes.
So it's great with everything, like I told you. Ele vai bem com tudo, desde saladas bem leves, como pasta, yes, como massa, and rice dishes, então pratos com arroz, yes? And it works well with seafood, lightly cooked shellfish, grilled fish, and goat cheese. Yes? Então, olha o tanto de coisa que dá para harmonizar com esse rosé mais suave na cor, né? Que é mais leve. Vai bem com frutos do mar, seafood, lightly cooked shellfish, grilled fish, então peixe grelhado, and goat cheese, yes? Então queijo de cabra. Okay? Very nice, very good. The next one we have there, people, it's medium bodied and dried. And dry. Remember we saw in the vocabulary the full-bodied and light-bodied. This is medium-bodied, so it's somewhere in between, né? Fica ali no meio. And it's dry, então ele é mais seco. This kind of wine is the perfect match for grilled dishes such as pork, pesto, and pizza. So it's the perfect match. É a combinação perfeita para pratos grelhados como porco, pesto e pizza. Yes? It's a hugely versatile style that will stand up to big flavors such as anchovy, olives, and garlic. Então, ele é bem versátil. É um estilo bem versátil do rosé que ele acompanha sabores bem fortes, né? Como anchovas, azeitonas e alho. The ideal wine to drink with paella, grilled chicken, fish or lamb. Ok? Então, ele é o vinho ideal para comer com paella, grilled chicken, fish or lamb. Yes? Então, dá para combinar com tudo aqui por enquanto, né? Let's see. Next, we have one that is a little bit darker. Temos um que é um pouquinho mais, já mais escuro. And it's soft and off dry. Yes? This style is great on its own, but it also pairs well with spicy food, such as mild curries or as a dessert wine. Yes? Então, este estilo, ele vai bem sozinho. Yes? When you just want to have a drink of wine, a glass of wine. But it also pairs well with spicy food. Então, com comidas apimentadas, spicy. Such as mild curries, you know curry? Or as a dessert wine. Então, ele vai bem também como um vinho de sobremesa. It's spot on when served with fresh berries and not overly sweet strawberry tarts. Então, ele é perfeito quando servido com berries, né? Com essas frutinhas berries, nós chamamos frescas, and not overly sweet strawberry tarts. Então, com tortas de morango, mas não muito doces. Ok? And the last one that we have there is the full-bodied and savory. Yes, and you can see the color is very dark. Remember from the nearly purple, quase roxo ali. And this kind of wine is good with from ribs to steak. Então, desde costela com bife, né? And this style of rosé can handle foods cooked in the barbecue. Yeah, so it's a strong kind of rosé. Yes, ele é um tipo forte, então ele aguenta também, ele acompanha comida feita na churrasqueira. So, food cooked
on the barbecue. And also great for drinking with spicy food. Yes? Então, novamente, esse também é bom para comer com comidas apimentadas. Yes? Such as curries. Também o curry que a gente viu ali em cima. E aqui se repete. Yes? E aí? So tell me, people, what is your favorite combination with rosé wine? I love drinking my rosé wine with fruit, with berries, yes? Or with pasta. Well, everything. Also with barbecue, but mainly fruit, like strawberries. I love strawberries and rosé wine. Renata is telling that rosé and pasta, great too, que é o rosé com a massa. Delicious. Yes? Okay, my friends, let's move forward here. And that's it. Cheers for you. Saúde. Cheers, as we say in English. And thank you for participating. Muito obrigada pelas respostas. Muito obrigada pelas respostas ali no chat que eu tô de olho. Pelos nossos alunos que estão aqui acompanhando. Pelos teachers que estão aqui com a gente também. Yes? Aí, pessoal respondendo ali. Teacher Diogo likes it with nuts. Very nice. Very good, very good. People, thank you. Muito obrigada por terem vindo. Quero compartilhar aqui com vocês como entrar em contato com a gente. Lembrando que a Tea Time é uma escola para maiores de 50 anos, mas nós estamos no Brasil todo. Nossas aulas estão sendo online agora, então você pode participar da sua casa. Se você estiver em Curitiba com esse friozinho, ficar em casa é uma boa pedida. Então, as nossas aulas são online, mas interativas. Elas são ao vivo, você encontra com o seu professor, com o seu teacher, conversa, yes? Troca ideias, fala sobre vinho, sobre viagens, sobre livros, yes? E é isso aí. Então, vamos lá. O telefone para você entrar em contato é DDD 41 99270 2601. Mais uma vez, 41 99270 2601. O nosso Instagram, só você entrar lá e digitar Tea Time Oficial, que aí você vai poder acompanhar tudo que está acontecendo na nossa escola, vai saber das matrículas, vai saber das aulas que nós estamos tendo. Só entrar lá, Tea Time Oficial. Yes? E nós também temos o site da escola, que é teatime.com.br. De novo, teatime.com.br. Entre em contato com a gente, vamos estudar inglês, vamos conversar sobre vinho, vamos viajar e vamos curtir a vida em inglês. Yes? People, thank you. Muito obrigada e cheers. Vamos lá, agora é bom que vai esquentar com este vinho aqui. Thank you. Kisses.